De volta com o Jornal de Blumenau, edição desta quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Abrimos o segundo bloco de hoje com entrevista especial do dia, hoje fora do estúdio. Viemos até o prédio da Receita Federal aqui em Blumenau, porque nesta semana começaram o período para se enviar as declarações de imposto de renda para a Receita. Por esse motivo, nós estamos aqui com o delegado Daniel Carlos, ele que é o delegado aqui da nossa regional de Blumenau, da Receita Federal. Vamos esclarecer algumas dúvidas, falar também um pouquinho sobre a declaração. Obrigado por nos atender, delegado. Obrigado. Sim, iniciou aí nessa última segunda-feira a entrega da declaração do imposto de renda, né, finalizando ainda até 30 de abril, praticamente 2 meses aí para o contribuinte entregar a sua declaração do imposto de renda aqui em Blumenau. Ano passado, a pandemia acabou provocando várias mudanças na declaração, né, delegado? Nós tivemos prazos sendo prorrogados, né, nós tivemos algumas mudanças e esse ano o contribuinte ele também tem que ficar atento a algumas modificações. Gostaria de começar tratando com o senhor sobre o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, primeira dúvida, ele é ou não é um rendimento tributável? Então, o auxílio emergencial é a principal mudança que o contribuinte precisa prestar muita atenção. O auxílio emergencial, sim, é um rendimento tributável. Se esse contribuinte atingiu outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, esse contribuinte deve declarar a sua declaração do imposto de renda. Tá? E se ele atingiu esse limite com outros rendimentos, o sistema, né, vai fazer essa checagem lá no Ministério da Cidadania, no site do Ministério da Cidadania, vai verificar se esse contribuinte foi beneficiado ou não e vai estar disponível o DARF para ele fazer essa devolução. Então, além dele ter a obrigatoriedade de fazer a sua declaração do imposto de renda, o contribuinte, se atingiu esse limite aí de R$ 22.847,76, de acordo com a normativa brasileira, né, definida no Ministério da Cidadania, esse contribuinte vai ter que, sim, devolver o seu auxílio emergencial, aquela parcela de R$ 600, não aquela parcela residual, né, que tinha uma parcela residual de 300, essa não é passível de devolução. Terá, então, que devolver o valor para o Ministério da Cidadania junto com o pagamento do imposto, isso? Ela é independente. A Receita Federal só está fazendo esse trabalho para facilitar a vida do contribuinte na hora de devolução, porque quem fiscaliza isso vai ser o Ministério da Cidadania. Tá? Então, para facilitar o contribuinte, né, para ele não ser pego de surpresa, vai estar lá disponível para ele fazer essa devolução, o código, o DARF e o valor que ele foi teoricamente beneficiado. Mas, para todos os efeitos, ele tem que também colocar na declaração e, eventualmente, se passar de rendimentos, tem que devolver. Perfeito. Uma segunda mudança também, delegado, que nós gostaríamos de esclarecer com o senhor é com relação a criptomoedas e ativos digitais. Esse ano tem uma modificação no aplicativo da Receita para quem for declarar esses rendimentos, certo? Certo. A criptomoeda, né, então, foi inserida na aba lá de bens e direitos, essa possibilidade para o contribuinte lá inserir, né, um código 81, o Bitcoin, 82, outras criptomoedas. Então, assim, o contribuinte tem que se atentar se ele tem esses ativos, né, comprou criptomoedas, então o contribuinte, sim, ele deve declarar esse valor em sua declaração. Tá? Agora, sobre fluxos financeiros, né, que você comentou, né, essa questão, o contribuinte deve verificar se ele faz, né, presta serviço, recebe movimentação financeira, isso aí o contribuinte precisa estar bem atento, né? PIX agora, toda essa movimentação bancária, então ele está prestando esse serviço, isso aí é considerado um rendimento tributável. Tá? Um rendimento tributável e esse contribuinte, sim, deve inserir esses rendimentos aí na aba rendimentos tributáveis, o valor desses rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou pessoa física. Então é importante ficar atento a quanto, né, o PIX, que entrou em vigor já ainda no ano passado, quanto ele possa ter arrecadado em PIX e em outros sistemas até de transferências, né, online que se popularizaram. A gente pode sair Mercado Pago, PicPay, e a partir daí ele também precisa declarar esses valores. Né? Sim, precisa sim declarar esse valor. Sendo o rendimento do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, sim, precisa declarar. Muito bem. E esse ano também nós não tivemos grandes mudanças além dessas na declaração do imposto de renda, né? Só para esclarecer para a nossa comunidade, nós não tivemos mudanças, por exemplo, como nos grupos, né, de quem precisa e não precisa declarar. Como é que ficou essa questão, delegado? Isso, justamente. Não houve mudança naqueles valores
aqueles valores lá. Então, quem é obrigado a fazer a declaração? Quem recebeu rendimentos tributáveis, né, acima de R$ 28.559,70. Por exemplo, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Então, esses rendimentos seriam o quê? Rendimentos de caderneta de poupança, fundo de investimento, títulos públicos, né, quem recebeu juros, né, pagamento de juros, dividendos. Então, quem recebeu esses rendimentos, se somar tudo isso e der acima de 40 mil, deve fazer a sua declaração. Quem teve a propriedade, bens acima de 300 mil reais, também deve fazer a sua declaração. Como comentamos anteriormente, quem recebeu auxílio emergencial e atingiu o valor de R$ 22.847,76, também deve fazer a sua declaração. Quem fez operações em bolsa, então tudo isso é obrigado a fazer a sua declaração do imposto de renda. As regras que o contribuinte, que normalmente já faz as suas declarações durante o ano, seguem em vigência sem grandes mudanças. Isso, sem alteração. E falando aqui de Blumenau, delegado, qual que é a expectativa desse ano de arrecadação com impostos aqui na cidade e aqui na região? Então, a expectativa é a gente receber em torno de 98.200 declarações. Tá? Então, assim, as receitas tributárias, geralmente da jurisdição de Blumenau, né, da Delegacia da Receita Federal de Blumenau, que cuida de mais 47 municípios, são em torno de 8 bi em arrecadação de impostos federais. Então, não só o imposto de renda, mas o imposto de renda pessoa jurídica, contribuições sociais, contribuições previdenciárias. Então, todas essas contribuições somadas dá em torno de 8 bilhões de reais. Tá? Para o imposto de renda, a nossa arrecadação de Blumenau vai ser em torno de 40 milhões de reais, é o esperado, para a declaração do imposto de renda na cidade de Blumenau, que é responsável em torno de 40% da nossa jurisdição. Perfeito. E esse número, delegado, ele está se mantendo como nos últimos anos? Está abaixo? Está acima da expectativa? Como é que está essa questão? Então, nos últimos anos sempre teve um crescimento, mas infelizmente no ano anterior, causado pela pandemia, né, o decréscimo da economia, então houve uma pequena queda na arrecadação federal para a jurisdição de Blumenau. Santa Catarina conseguiu permanecer estável, né? A 9ª região fiscal, que é a superintendência que cuida das delegacias do Paraná e Santa Catarina, conseguiu manter a sua arrecadação, mas aqui para a jurisdição de Blumenau houve uma pequena queda durante o ano passado. Muito bem. E falando novamente sobre a questão das declarações, delegado, todos os anos a Receita Federal ela emite alguns cuidados que os contribuintes precisam ter, que são os principais pontos onde o contribuinte pode cair em malha fina, pode ser pego, né, na fiscalização da Receita. Quais que são hoje, aqui na nossa região, os principais pontos que pegam os contribuintes? Então, a principal incidência na malha de imposto de renda, a principal incidência é o quê? É a omissão de rendimentos. Às vezes o contribuinte insere um dependente na sua declaração, mas esquece de colocar os rendimentos daquele dependente. Então, se ele inseriu aquele dependente, vai ter que incluir todos os rendimentos daquele dependente também, mesmo que ele tenha trabalhado 1 ou 2 ou 3 meses. Então, a omissão de rendimentos é uma coisa muito comum e é a maior incidência de malha aqui da nossa jurisdição. Às vezes tem um profissional autônomo que fez, né, um trabalho temporário de 2, 3 meses, ou tem vários empregos, não esquecer de nenhum comprovante de rendimentos desse. Esquecendo um comprovante, é certeza que ele vai incidir na malha fiscal. É o principal. E com relação às 98 mil declarações que a Receita Federal aqui da cidade espera receber, né, existe um número ou uma estimativa de quantos desses caem em malha fina? Qual que é a incidência dessas ocorrências aqui na nossa região? A malha fina geralmente é de 1 a 3%. De 1 a 3%. Varia muito de ano para ano. Tá? A gente espera que talvez esse ano aumente um pouco mais a incidência na malha, por causa da questão do auxílio, mudou alguns pontos. Mas geralmente é de 1 a 3%. Então pode chegar a atingir aí umas 3 mil declarações incidentes em malha. Lembrando que a Receita Federal, após o período de entrega, acompanha, emite muitos alertas ao contribuinte para emitir a sua retificadora,
acompanhar esse extrato da sua declaração, do processamento da sua declaração. Então, o contribuinte pode entrar no site da Receita, acompanhar o seu extrato e verificar se ele já incidiu em malha. Né? Incidindo em malha, ele verifica se aquele ponto destacado pela Receita é correto ou não, ele pode encaminhar uma retificadora e, eventualmente, já sair da malha. Tá? Então, esse trabalho é feito e no final do ano, que a gente faz esse batimento, a checagem final de malha, geralmente incide aí de 1% a 3%, infelizmente. Então, tem um prazo aí após o término da entrega das declarações para que a pessoa vá lá e verifique se eventualmente caiu em malha ou não. Tem já esse prazo definido? Isso, então assim, é importante assim, durante o ano, terminou em abril, o contribuinte, o processamento é muito rápido, em torno de 24 horas o processamento da declaração, com exceção no final de semana. Ele pode já acompanhar a sua declaração e verificar se entrou em fila de restituição, né? Se está em processamento ainda ou se está com alguma divergência. Tá? Então, o contribuinte, consultando essa divergência, ele já pode até retificá-la e cair de novo numa fila de restituição. Então, vai facilitar muito. Então, o contribuinte que acompanha o extrato de processamento da sua declaração tem muito mais êxito em receber a sua restituição dentro dos 5 lotes, né, de restituição do imposto de renda. Perfeito. E para a gente encerrar, delegado, a delegacia aqui de Blumenau, ela possui algum serviço para prestar esclarecimentos ou para tirar dúvidas dos contribuintes aqui da região? Então, a maioria dos canais já estão disponíveis na internet, então a gente tem o Perguntão na internet, tem o chat RFB, que o contribuinte também pode estar esclarecendo alguma coisa, tem o portal ECAC, que a maioria dos serviços do imposto de renda e o e-defesa, eventualmente se ele tiver uma notificação, uma intimação fiscal dentro da DIRPF, então já está disponível online. A gente vai estar abrindo também, a partir do dia 15, aqui o plantão fiscal para retirar de dúvidas mais complexas da legislação, tá? Mas muitas das coisas, dos problemas que acontecem no imposto de renda, o contribuinte já consegue sanar, né, de forma virtual pelo serviço. Lembrando que aqui também na Receita Federal a gente tem um autoatendimento orientado que funciona no período da manhã e no período da tarde, que o contribuinte também pode tirar as suas dúvidas, eventualmente tirar uma cópia de declaração, pegar um código de acesso, um recibo, tudo isso está disponível aqui também. Perfeito. E isso, com relação à pandemia, os atendimentos presenciais, como é que eles estão funcionando aqui na delegacia? Na pandemia houve uma restrição de alguns atendimentos, mas assim, foi restringido presencialmente, mas foi migrado para os canais virtuais. Então assim, o contribuinte pode fazer essa consulta no site da Receita Federal, verificar se aquele serviço que ele procura é um serviço que está disponível online, no conforto da sua casa, não precisa nem se dirigir aqui. Presencialmente há casos aqui que a gente está atendendo normalmente, a Receita Federal não fechou, no período de pandemia, fechou só um pequeno intervalo aí de uma semana que teve o decreto logo no início da pandemia, mas logo em seguida a Receita Federal permaneceu atendendo presencialmente. Mas, é claro, com as restrições, né? Tem muitos servidores ainda que também estão no grupo de risco, tá? Que não pode estar atendendo presencialmente, mas a gente está fazendo uma força-tarefa aqui com autoatendimento orientado, com agendamento e também com todos os canais virtuais disponíveis. Muito bem. Delegado Daniel Carlos, da Receita Federal, conversou com a gente aqui no Jornal de Blumenau hoje. Agradeço a sua atenção, delegado. Nós nos despedimos aqui da edição de hoje, lembrando sempre a você que a reprise da edição do jornal desta quarta-feira, ela será transmitida a partir das 11 da noite, aqui pela sua TV Galega, 520 da Claro Net, e também fica disponível no nosso Facebook TV Galega. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Lembre-se, cuide-se, use álcool gel, use máscara, mantenha o distanciamento social. É importante que, nesse momento, nós nos unamos em cidadania para respeitar as medidas restritivas e afastar o coronavírus. Uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.